Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei, oh meu Deus, tadinho. É a mecânica mais injustiçada que existe. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar justamente sobre os Pendulum. Pois é, Pendulum Summon é a mecânica que simplesmente se fudeu com o passar do tempo. E isso leva a crer que, pelo menos para as pessoas que gostam dessa mecânica, de que ela é extremamente injustiçada. E aproveitando que ela vai ser lançada aí no Duel Link, se por acaso você caiu aqui só porque tem o nome Pendulum no título do vídeo e você acha que eu vou te dar palavras de esperança, saiba que você está no lugar errado. Tudo que eu vou te dar é palavras de pura desilusão. E hoje o assunto é falar sobre a mecânica de Pendulum e o porquê é uma mecânica tão complicada, mas tão complicada, que é melhor que ela não exista. E basicamente o objetivo da Konami com a nova Master Rule, com a criação da Master Rule 4, foi praticamente inutilizar os Pendulum, mesmo que ele tenha sido meta Tier 0 quase lá na época do Magician FTK. Mas isso foi porque foi um ponto específico com muita carta absurda de uma vez. Mas o assunto é esse, vamos tentar falar sobre um pouco de Pendulum e vamos lá. E muito bem, meus amigos, então o Pendulum, pra quem não tá ligado, é a mecânica onde você simplesmente tem monstros que são mágicas. É muito complicado de falar isso. Óbvio, eu não vou explicar aqui, porque eu imagino que quem tá aqui já saiba como funciona um Pendulum Summon. Pois é. Então, o Pendulum é uma mecânica extremamente, mas extremamente delicada. Se você parar pra pensar, o conceito inicial do Pendulum era muito estranho. Muito estranho, porque basicamente você tinha zonas específicas pra eles, cada um ficava em uma escala e... qual é a grande questão? Você tem a possibilidade de fazer uma parada que ninguém mais fazia. Pelo menos não do jeito que era feito por Pendulum. Onde você podia simplesmente dar 6 cartas, digamos, que você tivesse na tua mão. Você podia colocar 2 delas na tua escala e poder baixar todas as outras da tua mão no campo. Para isso fazer diferença e ser relevante, você precisava colocar um número alto de monstros na mesa. Só que, para poder economizar recursos, qual foi a abordagem que a Konami colocou? Lembrando que quando isso foi criado, você podia pendular todo mundo do extra deck, se fosse o caso, já que não tinha extra Monster Zone, então podia pendular todo mundo do extra pro campo. Então, qual era o grande objetivo aqui? É muito pouco econômico e otimizável eu pegar as escalas, colocar e baixar todo mundo na minha mão. É muito mais interessante se eu tiver alguma forma de fazer plus enquanto eu mato as minhas cartas. Por quê? O que deixa de ser, o que seria um drawback, que seria matar minha carta para fazer uma ação, vamos supor, eu mato uma carta para comprar uma. Tá, teoricamente você teve um drawback, você trocou uma carta do campo para ter uma carta na tua mão. Seria uma troca justa. Mas no Pendulum não é, porque todas as cartas voltavam. Por isso que o nosso bastião aqui da época, o Luster, por exemplo, era uma carta extremamente relevante, que você coloca ele na escala, mata outra carta na escala e busca uma com o mesmo nome, e a carta que você destruiu, às vezes entregava efeito, Plus Fire, e aí a carta voltava. Você não tinha perda. Ao contrário, você aumentava a quantidade de jogadas que você ia fazer. Então o que seria um drawback, deixou de ser um drawback. Outra coisa é como, por exemplo, o Wavering Eyes, né? O Wavering Eyes matava as cartas da escala para poder adicionar uma carta. E essa carta que você pegava era muitas vezes o Monkey Board. E aí o Monkey Board na escala podia pegar o Joker. E o Joker entrava pra uma moção e pegava outra carta da escala. Então, com o Wavering Eyes e as 2 escalas que você tinha, você pegou uma outra carta, o macaco, colocou as cartas no extra. O macaco pegou o Joker que entrou na mesa, corpo extra, que pegou a escala, preencheu e você pendulou no mínimo os 2 que você destruiu, mais as 2 outras cartas que você tem na tua mão. Você constrói 5 monstros no campo. É uma jogada absurda, é uma vantagem muito fora da realidade do que existia na época, naturalmente. Aí de nós, se não fosse coisas como o Solemn Strike negar tudo de uma vez, por exemplo, ou o Anti-Spell Fragrance não ter out dentro da mecânica de Pendulum. Enfim, a mecânica de Pendulum foi feita com esse objetivo. Outra coisa que deixa isso muito claro é quando foi criado, por exemplo, o Metal Foes e decks afins. O Metal Foes basicamente tem o efeito de que ele pode destruir uma carta no campo, face up, para poder setar uma Spell Trap Metal Foes direto do teu deck. E qual que é a grande questão aqui? Obviamente era você ter 5 Metal Foes na mão, colocar um na escala, colocar o outro, destruir um com o primeiro efeito, ele ia pro extra e você setava uma carta, daí você colocava outra escala, essa nova escala destruía a escala que foi
você ficou lá primeiro, ele vai pro eixo, sai outra carta, e aí você coloca uma outra, e essa outra carta aqui você mata, e aí, enfim, coloca a tua última carta na Pendulum Zone, pendula todo mundo que você destruiu, tá ligado? Você não perde carta no processo, e ainda fica com as Spell Traps setadas lá. Se elas te dessem tanta vantagem sim, claro que elas não dão, mas é só um exemplo. O grande objetivo era você destruir suas cartas pra elas poderem voltar depois, enquanto você fez vantagem prévia. Essa é a grande questão dos pêndulos. E qual é outra grande questão? Quando eles chegaram, o jogo tava evoluindo. E claro, o pêndulo, ele é uma mecânica, como eu disse, pra ser relevante, você tem que conseguir colocar muitos monstros na mesa. E é só com isso que você joga. O que, por consequência, faz com que você precise sempre de muita carta pra jogar. É bem difícil ter uma parada tipo, two card combo de pêndulo. Claro, hoje em dia deve ter porque o jogo tá bem absurdo. Mas inicialmente não tinha isso. Era muito difícil de existir. Então, você precisa do número máximo de cartas pra poder fazer a tua jogada. Porque qual o grande objetivo? Como os pêndulos, pelo menos os decks bons, reais de pêndulo, eles eram todos de nível 4, a principal questão de você jogar de pêndulo era fazer vantagem. A vantagem que você fazia era destruindo cartas, por exemplo, pra buscar outras pra pendular mais gente. E ter follow-up, porque o follow-up ficava no extra e ficava com a escala feita. Então, essa é a grande questão. Daí você precisava colocar os monstros na mesa. Bum. Então você precisa sempre de muita carta pra conseguir jogar, pra pôr pressão, voltar pra você, ter um montão de follow, muito mais que o cara, e com uma carta você pode completar a escala, por exemplo. E aí você ganha o jogo. Essa era a grande questão. Mas, pra fazer esses efeitos de vantagem, os decks em gerais eram decks de níveis baixos, o que por consequência, com a evolução do jogo, faz com que você não consiga usar a mecânica de main deck para poder fazer algo realmente produtivo, a menos que você fosse, por exemplo, uma mecânica fracassada de pêndulo, que é o Mage Spectre. O Mage Spectre tem mais ou menos esse mesmo objetivo, mas ele tenta se sustentar com o main deck, mas ele é tão mal feito e a mecânica de pêndulo é tão torta que, por exemplo, os Mage Spectre nem tem efeito na escala, mas no campo eles não podem ser destruídos por batalha nem por efeito, eles têm um ataque baixo, mas o campo deixa eles com um ataque irrelevante, e a grande questão é que todos eles são rotas, eles não se destroem, mas todos buscam cartas, Spell Traps. Essas Spell Traps tratam de pegar os Mage Spectre do campo e colocar no extra enquanto interage com o oponente, porque quando volta pra você, você pendula eles, todos eles de volta, e todos eles vão pegar a mesma defesa que você usou antes. E se o cara não passou antes, ele não vai passar agora. E você já bateu com os bichos, eles vão tributar de novo e depois eles voltam. A ideia era essa. Só que, por exemplo, o Kirin, que é uma carta, a melhor carta do deck, nem consegue ser pendulada no próprio deck. Isso é um absurdo. É um erro de design inaceitável. Não tem como você pensar que aquilo foi uma boa ideia, tá ligado? Do Kirin ser um monstro nível 6, sendo que a escala máxima de Spectre é a escala 5, ou ele é nível 5. Enfim, eu sei que ele não é pendulável. Então é escrotíssimo, não faz o menor sentido. Por outro lado, o Mage Spectre, depois que mudou a Master Rule, e a gente já fala da outra Master Rule, enquanto tava assim, era relativamente ok. Apesar de que, no caso, como esse deck não precisava se destruir pra você buscar as peças, você podia pendular da mão, e tava tudo bem. Porque você não, a menos que tivesse um Lustre, ok, com Lustre é bom, você põe Bumbuco na escala, Lustre, mata o Bumbuco e pega outro. Pendula do eixo, deixa o Bumbuco da tua mão, por exemplo. Daí é food, e na volta você vai ter recurso, ok. Mas ele, como Engine, ele não precisava. Você colocava escala, pendulava, bum, todo mundo de uma vez, buscava 3 traps, setava as 3 traps. Foda-se. É isso aí que eu quero fazer, tá? 2 traps, vai. Daí você tributa os bichos pra eles voltarem depois e pegarem mais traps. Isso que acontecia. Esse era o objetivo do deck. Mas, em linhas gerais, os outros decks de pêndulo, não era isso que você fazia, como o próprio que eu citei, né? O Performa Pau, por exemplo, onde você tinha um Sorcerer que matava as cartas pra buscar mais cartas, pra comprar carta e pôr mais bichos na mesa. Então, o Sorcerer fazia isso, né? A carta que te possibilitava colocar as cartas na mesa, você estourava, elas iam pro extra, você nem ia voltar, mas já fez tanta vantagem porque o deck de pé era tão absurdo que não importava tanto. Eles nem iam ser pendulados, mas tudo bem, eles iam comprar 2 depois disso. O Metal Foes, que se consistia em matar as cartas pra poder elas voltarem depois, né, os próprios Metal Foes ou pêndulos em geral que você utilizasse. Além disso, você tem cartas, decks mais obscuros, como por exemplo, eu não coloquei aqui o Ignite, mas enfim, o Ignite também é um desses. Enfim, mas essa é a questão do deck de pêndulo. E no caso, como eu falei dos monstros pequenos, porque são os quem fazem vantagem para deixar a mecânica de pêndulo barata, você não tem o Inconditions no teu main deck. Então, basicamente, e ao mesmo tempo, não tem monstros tão focados assim em pêndulo. Você tem alguns, como por exemplo o Lustre. O Lustre não, o Ignister. O Ignister é um monstro decente, que é focado em pêndulo, porque precisa matar uma carta na Pêndulo Zone pra poder embaralhar uma carta sem dar alvo. Beleza. E ele é monstro genérico, um 5 genérico. Precisa ser feito com um Thunder mais um pêndulo, se eu não me engano. Tem poucos Thunder no jogo, que é muito bom, porque a Konami percebeu isso, né? Tem poucos
pêndulo Tanner no jogo, e os que tem são extremamente restritivos, o que é interessante. Tipo, depois a Konami tacou foda-se nisso, porque a mecânica de pêndulo ficou pra trás, ela quis nivelar, e ela colocou o Harmon no jogo. O Harmon não tem restrição, mas tudo bem. Antes já foi muito mais restritivo do que é agora. Tudo bem, mas são poucos os monstros que existem no estilo do Luster, que são focados pra decks de pêndulo, o que significa que você tem que colocar vários monstros na mesa, e você não tem espaço pra usar outras defesas, não tem espaço pra usar outras techs, e você tem que ganhar com o que você colocou na mesa. Ou seja, ele simplesmente premia você e te incentiva a fazer campos idiotas, tá? Então esse foi o grande motivo do pêndulo ter sido a pior mecânica que a Konami fez na história. Tudo aqui tá errado. Isso pré-Master Rule 4, tá? Tudo aqui tá errado. O fato de você matar as próprias cartas pra voltar todo mundo de uma vez e pendular 5, não tá certo. Se o cara não mais Spell Trap tua e lida com todo o campo dele, ele fez fusão, alguma coisa do tipo, volta todo mundo. Isso não tá certo, tá ligado? Você fazia uns Exceed lá, beleza, mas os Exceed eram muito bons pras suas épocas, por exemplo, né, antes da Master Rule. E aí eles iam pro Grave, tudo bem, mas você ainda conseguia reciclar e tal. Enfim, era muito bizarro. A vantagem era injusta, de modo que nenhum outro deck fazia. E isso deixou a mecânica de pêndulo tenebrosa pro jogo, claro, ficou muito overpower, e a Konami percebeu que é muito difícil você lançar algo de pêndulo que não siga essa temática, porque pra quem não lembra, o primeiro deck de pêndulo relevante que teve foi o Klee, que é um deck de Fluid Gate, porque tem uns bichos grandes que entra lá por normal summon cortando o ataque, e aí você seta um monte de Fluid Gate lá, e se o cara consegue lidar, você tem o Scout que pega todo turno um bicho pra entrar na mesa, por exemplo, ou então uma outra carta pra completar a escala, e se você já grindou o suficiente, os monstros que ficavam na mesa morreram, e aí eles voltam por pêndulo summon. Então, esse era o deck do momento, do primeiro deck pêndulo relevante, que era um deck de stun. Ok, mas depois, o deck que veio pra aumentar o poder disso, são todos fora de controle, tá ligado? Todos eles. E todos eles têm o mesmo conceito, colocar um monte de bicho forte na mesa. Tinha a época do deck de pêndulo com o Dracopal, que consistia em fazer um monte de counter e tal, mas ainda assim não deixa de ser uma parada idiota, tá ligado? Justamente por causa dos efeitos de você ficar matando as próprias cartas pra poder pendular elas e elas ainda fazerem efeito de vantagem, buscar uma counter enquanto matar a Ariadne, tá ligado? Você matou a Ariadne com o Luster, ela morreu, pegou uma counter, você pendula, mata ela com Sorcerer e ela morre e pega outra counter. Então, fora de contexto. E você ainda faz um duelo, sei lá, o Rafles, alguma coisa da vida. Então, completamente absurdo. Depois, percebendo isso, a Konami foi lá e criou a Master Rule, precisando criar links. E aí, você só podia fazer summon do extra deck se tivesse um link apontando para aquela zona. E a partir daí, os links ficaram essenciais e você não podia mais pendular 5 do teu extra deck. A partir daí, os Magicians, por exemplo, eles foram criados e mecânicas desse tipo, que são muito premiadas por ficar matando carta, ficaram obsoletas. Como o próprio Metal Force, por exemplo. Não adianta mais eu ficar só matando um monte de carta, sendo que eu não vou conseguir pendular ela, cara. Eu não tenho um link da minha mecânica, por exemplo. Isso no começo da Master Rule, né? O Pêndulo Magician, que tinha sido lançado no fim da vida útil, por exemplo, da Master Rule, o Pêndulo Magician, eles tinham os efeitos de se matar pra poder ir pra escala e fazer algum efeito. Da escala eles se matavam e faziam algum efeito, pra voltar todos de lá. Então, com o tempo isso deixou de ser relevante, tá ligado? Não fazia mais sentido você matar tanta carta, usar o Sorcerer, dependendo da situação, pra buscar tanta carta assim, porque as cartas não iam voltar. Tinha que ter alguma forma de você jogar em volta disso. O Pêndulo Magician, quando isso aconteceu e não tinha links úteis pra você fazer de maneira eficiente, ele virou um deck semi-control, semi-mid-range, digamos assim. Porque ele precisa de uma combinação gigante de cartas, combo, tá? Pra poder fazer isso, mas ao mesmo tempo o que ele fazia era no máximo um Synchro que tinha que sair desta Monster Zone e depois um Exceed. Esse Synchro era o Ômega, o Exceed era o Bagusca. Depois ele estourava, porque aí depois que o Link, você de repente conseguia fazer um decode, algo do tipo, enfim, aí você conseguia pendular vários, mas enquanto não, ele era um deck ok, que jogava em volta da Trap e Bagusca. Trap e Bagusca é meu turno. Ou Duelo e Bagusca. Um Exceed 4 e um Bagusca. Um Synchro 8 e um Bagusca. É só isso. Esse era o pêndulo da época. Que juntava um monte de carta na mão pra voltar, tá ligado? E jogar. Mas aí tudo bem. Isso dava pra fazer. Mas quando veio os links, era estranho. Porque os links não eram encaixáveis no deck, mas quando começaram a fazer focado, como o majestoso Electromite, que era o único que existia, na real, isso começou a ficar barato. Por quê? Primeiro, você podia ter... o pêndulo deixou de ser parada de arquétipo, porque até aqui tinha uma parada legal, porque apesar de ser misturável os pêndulos em si, né, porque você consegue, enfim, basta ter uma escala boa, ter um efeito decente que pega a carta da outra enguine e tudo bem, como o próprio Magispecter. O Magispecter Bumbuco buscava Bumbuco, que era monstro, ou o Bumbuco buscava Kirin, ou o Klee buscava o outro no nível 5, você estourava ele com um Metal Force, e como podia pendular 5, você pendulava o bicho que o Scout buscou, que era o Monolith, e o próprio Scout é nível 5, fazia Infinity no deck de Metal Force. Era uma misturinha pequena, mas
apesar de tudo, ainda era meio focado, tá ligado? Os arquétipos relevantes eram puros, digamos assim. Jogavam em volta deles mesmo. O Metal Falls foi relevante por muito tempo. E era um deck de Metal Falls, que fazia as fusões de Metal Falls. E jogava com as traps. As traps Metal Falls, enfim, counter às vezes, techs e algumas cartinhas genéricas aqui ali de extra, mais cartas de utilidade. Ele ganhava mais na consistência dele. E isso era decente até, no formato dele. Mas com a inserção do Link, e a Konami não teve que criar um Link pra cada arquétipo, ela teve que criar um Link pra todos eles, começou a ficar completamente absurdo. Porque a partir daí, o Pêndulo não era um arquétipo. Não era o arquétipo Metal Falls, não era o arquétipo Pêndulo Magícia, não era o Magic Spectre, não. Você podia juntar todos eles e fazer uma mistureba de carta pêndulo e foda-se, tá? Porque o Electromite simplesmente pegava qualquer carta pêndulo do deck e colocava no extra e pegava de volta pra mão. Puta que pariu. E aí você podia estourar as cartas, tanto que o próprio Electromite estourava uma carta. Comprava uma pra repor a carta que você estourou, sendo que a carta que você estourou volta pra tua mão e vai vir outra pra tua mão e a carta que você estourou vai voltar, porque você vai pendular na seta dele. Então você começa a reter muito mais recursos na tua mão e você já vai pendular 2, que já é muito, e vários outros da tua mão. E ainda tem o Harmo, que quando é pêndulo invocado, invoca um do deck. Então a pendulação voltou a ficar barata e alcançável. Não só isso, o fato de ter que existir o Link com a nova regra faz com que você tenha que ter a habilidade de conseguir fazer Special Summon de pêndulo pré-pêndulo Summon. E isso é estranhíssimo, porque o pêndulo Summon é o mantra do Special Summon do deck de pêndulo, tá ligado? Fazer Special de pêndulo sem pêndulo Summon é muito estranho. Existia muito pouco, tanto que antes no deck de pêndulo raiz, tipo quando foi capado o Pepe e você teve que jogar de Dracopal, você tinha poucos special pra poder forçar a counter do oponente pra tua pêndulo Summon passar lisa, que era fazer um Exceed, como o Dire Wolf. Mas isso era com Face Off, que é uma carta spell específica que roda esses bichos horrorosos, e você podia fazer Instant Fusion. É muito pouco. Muito pouco. Ou Normal Summon Joker, Foolish alguma coisa. Tá ligado? Foolish Zephyrs. Ou Armageddon, Normal Summon, Foolish Zephyrs que voltam a escala e ele entra pro Special. Beleza. Você conseguiu fazer uma coisa pra pêndulo Summon. Mas eles não eram pêndulos, tá ligado? Não era pêndulo que fazia Special. Com a inserção de links, você tem a necessidade. Porque qual parada do Link? Dá certo pra pendular. Mas pra fazer o Link, eu tenho que ter Special antes. Mas o cara pede 2 pêndulos. Então os meus pêndulos tem que entrar pro Special. Descaracterizou, tá ligado? Ainda por cima, descaracterizou a porra do pêndulo. Então, ele foi criado como um erro. Tentou se corrigir o erro. Por um tempo ficou ok com a Master Ru. Mas quando lançou isso aqui, começou a dar errado de novo. Sabe qual é? Porque o Electromite fudeu a porra toda. A partir dali, não tinha um deck de pêndulo fechado. O deck de pêndulo era simplesmente uma amálgama de um monte de cartas pêndulo juntas. Não tinha arquétipo, porque os arquétipos não tinham pêndulo, não tinham Link. Eles só tinham o Electromite. E aí eles abusavam, porque o Electromite foi emular o Astro. E o Astro faz com que a mecânica seja abusável, tá ligado? A mecânica de estourar a carta volte a ser abusável, porque além dela poder voltar, mais simples, né? Porque agora, já que antes, quando eu falei que foi criado os links, estourar a carta não era tão importante porque você podia pendular poucos, agora volta a ser relevante, porque você pode pendular mais do teu extra deck, e ainda, por cima, você tem o Astro, que é buscável em todo o deck, e ele busca um monte de carta pêndulo, pré-pêndulo Summon, pré-pêndulo Summon, e isso é bizarro. Bizarro, é uma evolução, mas é bizarro, muito estranho. Eu acho que a mecânica de pêndulo ela tinha que ser completamente reformulada para ela poder ser uma parada interessante. Por exemplo, você tem esse monstro aqui, esse deck, que é o do Sol Fat Short, sei lá como falando desse deck. Ele pede 2 pêndulos. Ok, como que eu vou fazer 2 pêndulos sem pêndulo Summon? E é mais incoerente ainda, porque o efeito dela diz que, além de você trocar uma carta da escala, se eu não me engano, ou da tua mão com a carta do extra, você troca, mas ela tem um outro efeito que se um bicho do arquétipo for pendulado na seta dela, você pode dar alvo nela e adicionar um outro do deck. Mas como que eu vou fazer pêndulo Summon no meu deck, sendo que o único special que eu tenho no meu deck é o pêndulo, e como que eu vou fazer um pêndulo Summon depois de já ter invocado ela, tá ligado? Não faz sentido. Então tá me incentivando a ter que usar outro pêndulo que faz special, e eu tenho que criar outros pêndulos que faz special fora do pêndulo Summon. Pra que eu vou estar usando pêndulo então? Se eu tenho um monstro que faz special Summon sem precisar da pêndulo Summon, tá ligado? Que porra é essa? Então, eu acho que fica muito descaracterizado. E a mecânica de pêndulo, eu acho que o que ela tinha que fazer algumas coisas, tá? Algumas coisas. Por exemplo, preparação de jogo. Se você deixa o pêndulo solto, não tem como fazer um deck de pêndulo ok. Muito difícil. Do jeito que tá. Se você pega, por exemplo, o Endymion ele consegue fazer, tá? Mas aí a Konami teve que, pra ele conseguir fazer pêndulo Summon pré-jogadas, de fato, ela teve que colocar Special Summon nos Endymion. Por quê? Porque eles precisam fazer Special Summon pré-pêndulo, tá? Mas você consegue colocar o Special Summon de pêndulo
pra dar counters pros teu Endymion. E não foda-se o Pêndulo Sumo, ele é muito menos relevante aqui nesse deck do que qualquer outra coisa, porque os próprios Endymion fazem special de vários lugares. Você tem aquela que vai invoca da mão, aquele outro bicho invoca do extra, essa vagabunda invoca do deck, e você tem muito special sumo nesse deck. Mas isso fez-se necessário por causa da necessidade de você que atingir os links. E pra atingir os links só são bons se você atingir eles pré-Pêndulo Sumo. Mas pra atingir eles pré-Pêndulo Sumo, os teus pêndulos precisam fazer special, sem usar Pêndulo Sumo, o que é muito louco. E aí começa a ficar tudo cagado. Os Endymion, eles fazem uma mesa idiota. Se eles jogam, eles vão ganhar de todo mundo, praticamente todo mundo. Cara, é muito absurdo a mesa que eles fazem, para pra ver. E o lado bom do pêndulo é que, tudo bem, é forte, tá? É forte. É injusto? Eu acho injusto. Incomoda no meta? Não. Porque, competitivamente falando, você precisa ter espaço pra ser versátil. E o deck de pêndulo não é. Ele definitivamente não é versátil. Você pode tomar uma Floodgate e ficar tristão. A chance de vir carta de side na tua mão é baixíssima. Então, é estranho. Mas ainda assim, eu tô falando tudo isso pra dizer que não é injustiça. A mecânica é ruim. A mecânica é errada. Ela foi feita da maneira errada. Voltando ao que eu acho de como deveria ser um link de pêndulo. Eu acho que o link de pêndulo, ele deveria ser feito, tipo, pré-Pêndulo Sumo. Tá? Ele deveria ser feito pós-Pêndulo Sumo, pra ser interessante. E os pêndulos não deveriam ter tantos efeitos de fazer special sem a Pêndulo Sumo. Então você pode ter efeitos de vantagem. Você pode ter Monkey Board que pega o Joker, que pega uma carta. O que não pode ser feito é a tua própria mecânica fazer os Special Summon. E você tem que amarrar o teu pêndulo, o teu link no arquétipo, tá? Então não ter Special Summon pré-pêndulo. É isso que eu quero. Eu quero que você faça Pêndulo Summon e com Pêndulo Summon você faça o teu link. Beleza, qual o objetivo então? Ok, daí você muda a forma dos efeitos dos links, tá? Você põe efeito de vantagem, você amarra o deck em alguma coisa, você faz alguma coisa pra segurar o teu jogo, tá? Que você vai segurar e na volta você vai fazer uma parada, um Pêndulo Summon poderoso daí, tá ligado? É claro que aí fica vulnerável, que você precisa segurar o link na mesa, se ele morrer o cara não pendula, só pendula 1, e aí se você for fazer um link pré-Pêndulo Summon, vai ser difícil, porque você não tem special, eu entendo isso, mas eu acho que deveria ser algo nesse sentido, cara. O teto é muito alto, se você descuida, fica muito estranho, e eu acho que, por isso que eu acho, não tem como fazer o deck de pêndulo, normal, por isso que ele não é injustiçado. Se você dá uma brecha, ele estraga o jogo. Claro que pra ele estragar o jogo, obviamente, vai ter que ter menos decks mid-range competentes, eu entendo. E ele é um deck de combo que é, enfim, é o pêndulo, né? Mas é só pra dizer que não é injustiça. O deck realmente é desbalanceado. A mecânica é desbalanceada. E pra existir um arquétipo de pêndulo justo, não sei nem o que deve ser feito, tá ligado? Eu queria que tivesse um deck de pêndulo que quebrasse a mecânica, mas não quebrasse a mecânica sendo mais do mesmo. Porque quando vê um deck de pêndulo, o que eu espero? 20 negações na mesa, 20 Special Summon. Negação de Nibiru antes do quinto Summon, porque vai colocar o Jackal na mesa. É isso que eu espero, um monte de negação. Um monte de counter lá, dos bichos que não pode ser alvo. É isso que eu espero, o bicho de 2.500 de ataque. Tá, tinha que ser algo diferente. Pro deck de pêndulo ser meta, eu acho que tinha que ser feita uma mecânica diferente, tá ligado? Bem diferente, mecânica de vantagem e de grind, tá? Pra eu ganhar no grind. Tá, todo turno eu vou ter o meu Pêndulo Summon aqui, mas eu não vou te assassinar no começo do jogo. Não vou. Se você for pro grind comigo, cara, cuidado. Eu vou ganhar de você. Eu tenho um Pêndulo Summon pra fazer todo turno. E meus bichos fazem vantagem. Eu não vou te estourar, não vou fazer um monte de negate. Não, mas cara, cuidado, tá ligado? Eu tenho Pêndulo Summon. Essa é a questão. Esse deveria ser o diferencial. E eu definitivamente acho que não é. Eu acho que há muito tempo a mecânica de pêndulo, na mecânica de pêndulo, o Pêndulo Summon nem é mais o diferencial, entendeu? É aí que eu acho que se perdeu a parada. Na mecânica de pêndulo, o Pêndulo Summon deixou de ser algo extremamente relevante. Claro, é importante porque o Special Summon é importante, mas é muito menos importante do que já foi. O Endymion, cara, para pra ver o Endymion jogando pra você ver o quão relevante é o Pêndulo Summon. De fato pra colocar o bicho na mesa, mas você consegue pendular e fazer a tua play inteira depois. Isso é bizarro. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, meus queridos. Valeu, falou e eu tenho que tirar o astro daqui. Valeu e até mais.